Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Bruno Corano. Para quem não segue o canal ainda, não deixe de seguir, ativar o sininho. Também não deixem de me seguir nas outras redes sociais, @Bruno Corano. Eu sou muito ativo principalmente no Instagram. E hoje, o título do videocast de hoje é Formando Campeões. Como os 6 primeiros anos de vida impactam a história de cada um de nós. Para bater esse papo comigo, eu recebo hoje no Wall Street Cast uma vencedora do prêmio Vladimir Herzog, que eu sei que é super representativa no Brasil, de jornalismo, pela Globo News. Jornalista da Globo com passagens pelo SBT, Cultura, Record, TV Brasil, criou o programa Papo de Mãe, que ficou 12 anos no ar. Ela é comentarista do Bem-Estar e mentora de curso de jornalismo na Universidade de Colômbia. Bem-vinda, Mariana Cocho. Muito eu pronunciei obrigada. seu sobrenome correto? É Cocho ou Cocho, tudo bem. Porque é isso que eu já ouvi dos dois jeitos. Esse sobrenome tem história. Daria pra gente conversar só sobre a história da minha família, mas resumindo, é um sobrenome romeno. Meu avô era romeno, filho de russos, e foi parar no Brasil em 48, depois da Segunda Guerra. Ele e minha avó foram refugiados da Segunda Guerra. No jornalismo, o primeiro a entrar foi seu pai? Não, você acredita que o avô do meu pai era jornalista na Alemanha, perseguido pelos nazistas, era jornalista justamente nessa época da guerra, né? Foi perseguido. Eu tenho alguns documentos históricos em casa, assim, da lauda, que antigamente a gente chamava lauda do jornal, onde o jornalista escrevia a matéria dele, que tem o carimbo nazista censurando a matéria. Então, meu bisavô, né, era jornalista, meu pai é jornalista. E meu pai é um jornalista muito apaixonado, então eu acho que eu vivenciei isso dentro de casa desde cedo. Falava, nossa, que profissão legal, uma profissão que você viaja, conhece todas as pessoas, vai em todos os lugares. Entrevista, tem tanta história para contar, eu acho que... Então, desde criança, eu me apaixonei muito e cometi o mesmo erro, porque hoje a minha filha mais velha resolveu ser jornalista. É isso que eu ia brincar. Então, seu avô, seu pai, bisavô, você... Você, agora sua filha. A gente brinca que na nossa família o jornalismo é um mal de família, ou um bem de família, né? Mas tenho primos jornalistas, tios jornalistas, é curioso isso. Bacana. Bom, antes de mais nada, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente, para a gente bater esse papo. E eu acho que o tema que a gente vai falar é super interessante, porque, em geral, o meu foco é sempre falar sobre negócios, desenvolvimento pessoal, competências dos mais diversas, emocionais ou não, investimentos. E a imensa maior parte das pessoas são pais, né? Então, e a interferência que isso tem na vida das pessoas, embora a gente estava falando até antes de começar que eu não sou pai ainda, a interferência é enorme. E eu sei da correlação, e lógico que a gente vai explorar isso, da neuroplasticidade nas crianças versus adultos, então acaba que isso tem total correlação com o desenvolvimento pessoal. Eu acho que fica à vontade, porque você aqui é mestre, você pode até me conduzir. Como que você ganhou tanta expertise nesse universo? Foi por você ter criado o seu programa Papo de Mãe? Vou te responder, mas antes quero agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, principalmente para ter a oportunidade de falar desse tema que é tão caro, né? É um tema, poxa, falar da infância, e quem não é pai nem mãe é filho, então tem também essa referência de como é importante a paternidade e a maternidade. E estou me achando muito chique aqui do lado da Times Square, dando entrevista, estou achando muito legal. Normalmente eu estou mais acostumada a realizar a entrevista, aqui eu estou como entrevistada, mas te respondendo a pergunta, eu acho que no meu caso foi uma questão muito pessoal, Bruno, porque eu era repórter de uma emissora de TV, fui repórter lá durante 12 anos, e durante esses 12 anos eu tive os meus 3 filhos sendo repórter de TV. E eles acabaram nascendo um atrás do outro, então eu me vi como repórter de TV com 3 bebês, praticamente. E eu vivi um dilema muito grande ali, porque, inevitavelmente, a vida muda quando você tem filhos. E meus filhos eram pequenos, e um repórter de TV que vai para a rua não tem uma rotina. Então, tinha dia que eu entrava num horário, outro dia entrava em outro, e a minha casa ficava aquela bagunça, porque criança precisa de rotina. E daí eu
parei naquele momento da minha carreira, eu tinha 34, 35 anos, e pensei, como que eu posso juntar essas minhas duas experiências? O jornalismo, que é minha paixão, que eu acredito no jornalismo com uma função social, de prestar um serviço para a sociedade, né? E tem mesmo, né? De como que as minhas reportagens podem conscientizar as pessoas, podem ajudar as pessoas. O jornalismo teve uma profunda interferência na minha formação, assim, profunda. Que legal. Porque o jornalismo, ele, eu não quero te interromper, mas assim, Imagina, é um papo. Ele transfere conhecimento, né? E tem uma das coisas mais importantes, né? Sim, não só isso, né? Ele informa. Por isso que é uma tristeza quando a gente vê jornalistas sendo atacados, né? Porque o jornalista, e acho que todo jornalista tem a liberdade de ter a sua opinião, tal, mas acima de tudo, a gente tem essa missão de contar histórias, de fazer denúncia, de conscientizar e de informar, sempre, né? Com qualidade e credibilidade. Então, eu me vi nesse dilema e tentei juntar o jornalismo com a questão da maternidade, porque também não é, hoje em dia, né, muita gente tem filho e é um universo novo que se abre e você vai pesquisar, claro, todo mundo vai estudar um pouco como é que eu faço para criar essa criança. Mas com a experiência que eu tinha de 12 anos naquela emissora e mais alguns outros antes em outras emissoras, eu estou com mais de 30 anos de jornalismo, eu queria realmente fazer isso, né? Um jornalismo. Na época eu pensei, tem jornalismo de economia, tem jornalismo tem esportivo, tem jornalismo policial, por que não ter um jornalismo materno, paterno, um jornalismo que fale da infância, da adolescência? Porque a gente tratar, e daí você comentou, né, a importância dos 0 aos 6 anos, a gente olhar para a primeira infância é olhar para o futuro. Já tem pesquisas que comprovam isso. Se você investe mais na primeira infância, e inclusive em políticas públicas para a primeira infância, que isso ainda falta muito no Brasil, você vai economizar lá na frente. Você vai economizar em segurança, em saúde, né? Vai gerar muito mais riqueza, uma pessoa mais preparada. Sim, a pessoa vai ter mais oportunidades na vida. Então, uma pessoa, inclusive para sair da situação de pobreza também, né? Então, se aquela criança ela tem todas essas possibilidades, toda essa o acesso à educação, que é fundamental desde cedo, lá na frente isso vai ter um reflexo, né? E sim, do 0 ao 6 tem essa questão da plasticidade. Tudo que acontece do 0 ao 6, as consequências vêm no futuro, boas ou más, né? Bom, mas voltando em relação... E aí você já tinha esse conhecimento quando você idealizou essa junção? Então, eu acho que a minha maior experiência como jornalista era ter entrevistado mães no país, mães e pais e famílias, né? Acho que a gente sempre tem que trazer o pai, claro, também. É que eu falo como mãe, então me coloco nesse lugar. Mas a experiência de eu ter entrevistado diversos tipos de mães pelo Brasil todo, né? A mãe que mora na favela, a mãe que passa dificuldade, a mãe que é sozinha, a mãe que tem família. Então, de várias classes sociais, com várias situações... aquilo sempre me tocou, entrevistar e conhecer de perto essas famílias. Eu morei 2 anos no Ceará, como repórter do Jornal Nacional, e eu falo que foi uma oportunidade de vida e profissional eu poder conhecer o sertão do Brasil, o interiorzão, sabe? Você ir para o sertão e entrevistar uma família que está passando fome. Só quando você vê aquilo realmente de perto, você entende. Então, como jornalista, eu pensava, puxa... falta na TV brasileira um programa que trate das famílias brasileiras e da realidade das famílias brasileiras. Porque, às vezes, tinham programas sobre maternidade e tal, mas eram programas estrangeiros, ou, né, que aqui nos Estados Unidos mesmo, é uma outra realidade, até os costumes das famílias. Então, a minha ideia, né, no começo, lá foi... eu saí da Globo, na época, em 2007... E comecei a pensar nesse programa. Logo me veio o nome Papo de Mãe, porque eu trabalhava na Globo e todo mundo ficou grávida na mesma época junto comigo. A Rosângela Santos, que era repórter, a Ananda Apple, a Sandra Nemberg. Todas nós tivemos bebês. A Beth Pacheco, da Globo, que está na Globo News até hoje, né? Rosana Cerqueira e outras, mas foi um boom assim, na redação.
como eu acho que eu tinha tido um pouco antes a minha primeira filha, e depois eu ainda tive mais 2, que eu fui emendando, as minhas colegas me olhavam meio como uma especialista. Então, às vezes, tinham vergonha de perguntar sobre o cocô do bebê para o médico, ligavam para mim. Eu falei, poxa, vou ajudar outras mães, né? Mas sempre também com cuidado, claro, de não ser eu a especialista, eu sou só uma jornalista. Então, eu pensei em fazer um programa que juntasse as mães, os especialistas, e eu gosto de dizer os especialistas para orientarem, mas nunca para ditar regras, né? As mães para trocarem experiências. Acima de tudo, eu queria um trabalho que eu pudesse ir trabalhar e levar os meus filhos, porque eu percebi desde cedo que é importante. O Rubem Alves, que era um grande educador, que já morreu, e eu entrevistei uma vez, ele me falou uma coisa que me marcou muito, e eu nem era mãe. Ele falou assim, os pais me perguntam, como que eu faço para educar os meus filhos? E ele disse que ele costumava responder, conviva com eles. E eu ficava com aquilo na cabeça, falava, se eu trabalho com horários, né, que é a vida de repórter, que às vezes eu saio, eles estão dormindo, eu volto, eles estão dormindo, eu não tenho uma rotina, não sei se eu posso ir na reunião da escola, tal, como que eu vou conviver com essas crianças? Bom, daí eu fui para o extremo oposto, que foi, no começo do Papo de Mãe, a gente alugou um estúdio, era totalmente independente o programa, e daí, no cenário, a gente criou um espaço para as crianças, tinha um monitor, uma monitora lá. Então, eu ia trabalhar, levava os meus filhos, meu filho menor tinha 1 aninho. Você vê eles crescendo ao longo do programa. Porque as crianças ficavam no cenário e as mães convidadas e os especialistas e os cinegrafistas, toda a equipe, podia levar os filhos. Então, a gente chegou a ter programa com 15 crianças correndo enquanto a gente conversava. Que era o verdadeiro papo de mãe, né? Que a mãe conversa olhando para o filho. E sempre, embora chamasse papo de mãe, porque eu e a Roberta Manresa, que apresentava comigo, né, nós éramos mães, a gente sempre falava, os pais são super bem-vindos. É que aqui é um papo de mãe, porque as 2 apresentadoras são mães. Mas a gente recebia os pais. Então, foi muito legal, porque na época que eu consegui fazer um piloto com vários colegas, mostrando esse projeto, saiu uma notinha no Estadão, falando, Mariana Cote, que saiu da Globo, está com esse projeto, assim, tal. O pessoal da TV Brasil, isso em 2009, leu a notinha em Brasília e eles estavam montando a grade da TV Brasil, que era, então, a TV pública federal, né, que o Lula tinha... O Lula era o presidente na época, e ele tinha estabelecido a criação da TV Brasil. E eles precisavam de um conteúdo... E o Papo de Mãe tinha justamente esse perfil, porque é uma emissora pública, federal, em canal aberto, que vai para o Brasil todo, vai atingir a população em geral. Então, o programa estreou na TV Brasil como semanal de 1 hora, em setembro de 2009. E a gente ficou nesse formato lá até 2016, quando a TV Cultura convidou o Papo de Mãe para ir para a TV Cultura. Aí ele mudou um pouco o formato, aí não tinha mais o espaço para as crianças, mas a gente ainda recebia a criança para entrevistar, mas aqui não era tão grande assim também o cenário. Aí o programa passou a ser diário, de 30 minutos. E aí meus filhos já estavam grandes, então foi bom, porque durante, né, todo o período que esteve na TV Brasil, eles iam lá comigo, tal, não sei o quê, porque a gente gravava fim de semana. Então, também tem essa vida maluca de jornalista, tal. Poxa, eu vou trabalhar fim de semana. Vamos. Para as crianças era uma brincadeira, era um passeio, né? E daí foi isso. Aí ficou na TV Cultura, para você ver como existe uma carência dessa informação e como é importante levar essa informação sobre esses temas. E lá a gente ampliava, falava também da adolescência. O programa chegou a dar 4 pontos de audiência, que saíram matérias até, né, que era um número expressivo. E a gente sempre teve um site paralelo a isso, né? Então, resumindo, a história de como eu acabei me tornando uma especialista muito na prática, porque em 12 anos de um programa totalmente independente no ar, e depois, quando passou a ser diário, eu até perdi as contas de quantos temas a gente abordou, né? Eu sou a chata do qualquer tema que alguém fale sobre esses assuntos, eu falo, eu já fiz um programa sobre isso. Mas sempre com cuidado de orientar a pessoa, falar assim, olha, o médico que foi nesse programa falou tal coisa, né? Não sou eu sou uma jornalista especializada, não uma especialista em si.
Mas aí, depois desses 12 anos, na pandemia o programa acabou saindo do ar, mas todo esse conhecimento, eu falava, poxa, eu preciso... Né, eu ainda via que faltava uma exploração assim desses temas na própria imprensa e tal. E isso coincidiu com um projeto da Universidade de Columbia, aqui de Nova York, que na Faculdade de Jornalismo eles têm um setor chamado Dart Center for Journalism and Trauma. E daí eles criaram uma fellowship, que tem a global e tem uma só para jornalistas brasileiros, com o objetivo de formar jornalistas especializados na cobertura da primeira infância. Então, sensibilizar os jornalistas para a importância desse tema. Então, eu fico muito feliz hoje de ver que esse tema está ganhando mais destaque nos veículos, né? Acho que pode ganhar muito mais. E eu estou aqui em Nova York porque eu vim participar de um encontro que teve esse fim de semana na Colômbia. Eu fui mentora durante 3 anos, né? Tinha uma turma que eu fazia a mentoria das reportagens deles. E daí eu vim aqui participar, que foram 3 dias de discussões com jornalistas do mundo inteiro para tratar desses assuntos, né? Que é o que vocês chamam de Early Childhood Reporting Fellowship. Exatamente. Que basicamente é isso, é preparar melhor os jornalistas para esse tema. E jornalistas do mundo inteiro. E, assim, para a sensibilidade para o tema, né, no antes, durante e depois. Porque, primeiro, assim, estabelecer o que é importante eu falar sobre esse tema. Né? E se você vai falar de criança e dessa primeira infância, que a gente considera a primeira infância do 0 aos 6 anos. Né? Algumas pessoas até consideram ainda da gravidez ou da própria concepção, né? Que tem também uma teoria dos 1000 dias, que alguns pediatras defendem, da importância dos primeiros 1000 dias, aí dá até os 2 anos, que vai dar concepção até os 2 anos, mas a primeira infância vai, enfim, do 0 aos 6. E esses jornalistas do mundo inteiro, foi muito rico o encontro, porque, veja, pensa, muitos já fizeram cobertura de crianças na guerra. Então, tinha uma repórter lá que ela cobriu a guerra da Ucrânia pelo olhar das crianças. Tinha uma moça lá da Jordânia que está fazendo a cobertura da guerra, né, do que está acontecendo em Gaza, na faixa de Gaza. Então, assim, o antes, o durante, porque como que o jornalista tem que estar preparado também para respeitar uma criança numa entrevista, numa reportagem? Você pode entrevistar uma criança? A partir de que idade? Como você entrevista? Se perguntar, você pode identificar aquela criança ou não? Porque tem temas que são mais corriqueiros, como o excesso de telas. Posso ou não dar o celular para o meu filho de 2 anos? Ok. Mas tem temas pesados. A criança que está na guerra, a criança que sofreu um abuso sexual, a criança que sofreu uma violência doméstica. Né? Então, como que você trata desse assunto para que a sua reportagem não seja um sofrimento a mais também para aquela criança, né? Então, assim, primeiro, vale a pena eu fazer essa reportagem? Essa reportagem vai ser, porque muitas vezes você vai denunciar, isso vai ser bom, né? Isso vai provocar o poder público, ou seja lá quem for, ou a própria conscientização da sociedade. Então, disso, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas fazer matéria sobre criança, ainda não entendem a complexidade e como isso realmente tem a ver com tudo. Tem a ver com a economia, tem a ver com a educação, tem a ver com a saúde. E estudos mostram que, principalmente, né, o Dart Center for Journalism and Trauma, que é bem isso, assim, se você vai fazer matérias sobre trauma em criança, né, uma criança que passou por um trauma, como é que você conduz essa reportagem com responsabilidade? Então, as fellows no Brasil, né, esse curso, esse treinamento que a gente faz, é muito interessante porque faz com que o jornalista pense nas pautas. Puxa, que pauta eu vou fazer? Né? Então, lá no Brasil, dos alunos que trabalharam comigo nesse curso, eles já fizeram pautas sobre as crianças refugiadas da Venezuela, as crianças indígenas. Então, quando você começa a mergulhar nesse universo, tem muita pauta que a gente fala no jornalismo, muito tema para tratar. A questão do racismo na infância,
a questão da pobreza, né? A questão das doenças na infância, os bebês da pandemia, os bebês pós-Covid. E sim, tudo que acontece na primeira infância, como eu falei, vai ter as consequências no futuro. Então, desde a saúde física mesmo, das doenças que você vai desenvolver, as questões de saúde mental também. Falando de uma forma mais prática e aplicável, utilitarista, o que é exatamente a primeira infância? Você comentou, né, que é, de forma geral, do 0 aos 6 anos. Mas o que acontece nesse período que é tão importante? Então, a primeira infância é determinada nesse período. E são os principais desenvolvimentos da nossa vida, né? Ninguém pode esquecer que já foi criança também, né? Então, muitas vezes as pessoas não dão tanta atenção para o tema, mas todos nós fomos crianças. Você pensar que no seu primeiro ano de vida, você aprende a comer... Bom, você nasce, tem que aprender a respirar primeiro para sobreviver. Aí você aprende a comer, a falar, a se manifestar, a andar. Então, são muitas sinapses, né? E o cérebro está em formação. O cérebro está ali num crescimento. Então... E também isso, se a criança sofre um trauma ali, se isso não for tratado e olhado, é uma sociedade, sim, doente no futuro. Trauma de qualquer tipo. Trauma de qualquer tipo. Então, a criança que... Emocional ou físico. Um trauma, sim, e um trauma pode ser, às vezes, a morte de alguém da família é um trauma, né? Então, olhar para isso também, porque às vezes as pessoas acham que todo mundo reage bem, é assim mesmo, isso aqui, mas como que está sendo para aquela criança? Olhar... Observar aquela criança também, né? Tem os traumas coletivos, então, sei lá, uma criança que estava numa escolinha que foi invadida, não sei, ou uma criança que está numa situação de guerra, ou numa situação de pobreza, uma criança que mora num campo de refugiados, que não vai para a escola, né? Então, também a gente sabe a diferença que faz da criança que vai para a escola logo cedo para a criança que não vai para a escola. De todo o desenvolvimento mesmo dela, que vai garantir o desenvolvimento dela no futuro também. Então, eu já tinha ouvido falar que eu acho que é do 0 aos 3 anos que se forma o sistema nervoso, que então é um momento muito importante e sensível, que isso vai dar base para uma série de outras coisas. E eu, logicamente, também já tinha estudado e sei da neuroplasticidade, da formação do cérebro, mas eu não sabia que era... Eu não sabia exatamente onde está o momento mais sensível, se é do 0 aos 3, se é do 0 aos 9, se vai até os 12, tem algum motivo por que se estabelece aos 6? Porque até lá, não sei, o córtex pré-frontal, que eu sei que no caso não é, falam que é com 21 anos que ele finaliza de vez. Não é só uma questão cerebral, acho que é uma questão assim, porque aos 6 a criança entra na idade escolar, né? Então do 0 aos 6... é o momento da educação infantil, né? Das brincadeiras, tal. A partir dos 6, ela já vai ser alfabetizada também. Mas você sabe que eu já entrevistei neurologistas, tal, inclusive para falar sobre adolescentes, e o nosso cérebro ele só vai se formar totalmente aos 25 anos. Por isso tem médicos até mais radicais que dizem que, por exemplo, o álcool na adolescência... O risco é justamente cerebral. Quanto antes esse adolescente experimentar álcool, que vai atingir o cérebro dele, que ainda está em desenvolvimento, maior o risco dele desenvolver até uma dependência alcoólica no futuro e tal, né? Tanto que aqui nos Estados Unidos é 21 anos que é liberado para poder beber. No Brasil são 18 anos. Eu já entrevistei neurologistas que falam, não, tinha que ser 25 por causa do desenvolvimento cerebral. Então, assim, o nosso cérebro está sempre em desenvolvimento. Eu também fiz um programa sobre os adolescentes, que eu achava que a adolescência tinha essa mudança de humor só por causa das questões hormonais. Mas, na verdade, também na adolescência tem um novo funcionamento cerebral que interfere no comportamento. Então, é algo muito interessante de ser estudado. E ainda nessa linha, o que eu já tinha ouvido falar é que o cérebro, eu achei que até os 21 que ele se estabelecia, eu não sabia que ia tão longe, mas como você mesmo falou, não é só o cérebro, né?
Na experiência que você teve com os seus filhos, você diria que algumas coisas que são feitas ali no 0 ao 6 ficam para a vida, para sempre? Porque quando a gente fala de formação de personalidade e outras coisas, o prazo é um pouco maior. Você consegue organizar esses pensamentos? Porque eu, logicamente, não manjo muito disso. Então, eu falo, como jornalista, né, eu sempre vou buscar os especialistas, as minhas fontes. Mas, como eu fiz o Papo de Mãe, acabo tendo algumas lembranças, assim. Mas, vamos lá, eu acho que sim, né, o que acontece nesse momento da vida, principalmente se for um trauma, quantos adultos não vão precisar resolver um trauma que eles vão descobrir que foi lá na infância? É uma criança que, sei lá, quase morreu afogada numa enchente. Né? Se não tiver um olhar para isso na saúde mental dela mesmo, o que eu em vejo, algum momento ela vai... Me corrija se eu estou errado. Talvez ela até aprenda a nadar e deixe de ter o medo da água, mas ela talvez se torne uma criança insegura ou agressiva ou alguma coisa em razão daquele fato. Em algum momento isso pode vir à tona, e daí de diversas formas. Mas também depende muito de cada indivíduo, sim, né? E como tratar isso? Quem não passa por esses traumas? Porque todo mundo, adulto ou não, criança ou não, passa por muitas situações desagradáveis, né? Eventualmente os pais brigando, um dia que você estava no carro e sofreram um acidente de trânsito, nada muito sério, mas que assusta. É impossível você passar pela infância e falar, não, foi tudo paz, não teve nada. Não tem como, né? Não tem como. Por isso que, assim, o olhar dos pais, o olhar dos professores, das políticas públicas mesmo. Então, sabendo que uma criança que perdeu a mãe por uma questão de violência doméstica que está tão grave no nosso país. Essa criança, a gente sabe que vai precisar de um acompanhamento psicológico e o Estado precisa oferecer isso. Esse é o investimento na primeira infância. Né? E essa é a forma de tratar? É você, sim. É acolher e você ter esses recursos. Né? O ideal, na verdade, tá até na prevenção. Como que eu previno a violência doméstica nesse país para que uma criança não tenha nem que passar por esse trauma? Não, sem dúvida. Eu acho que assim, tem uma série de coisas que a ideia é preservar a criança, né? Ou seja, coisas óbvias, né? Que ela não passe fome, que ela não seja espancada, ou que ela também não veja a mãe sofrendo violência doméstica. Mas considerando uma família normal, ainda assim, no meu caso, eu não consigo lembrar se essas coisas aconteceram antes dos 6 ou depois dos 6. Mas eu tenho um monte de experiências marcantes que eu não diria que foram traumas, pelo menos não tenho essa consciência, mas que foram me formando. Coisas como essas que eu disse, de ver pessoas brigando, de acidente de trânsito, porque às vezes não é nem com você. O trânsito está parado, você vai passando e você vê alguém muito machucado e aquilo te impressiona. Não sei se isso é um trauma, isso é um momento de estresse. Eu acho que trauma é uma coisa mais pesada, mais grave, com consequência, sim. E tem coisas que às vezes a gente nem lembra. Tem traumas que você viveu que às vezes você não vai lembrar se você tinha 1 ou 2 anos. Né? Uma criança que estava na guerra com 1 ou 2 anos, ela não vai lembrar, mas ela alguma sequela vai ficar ali. Eu me lembrei agora de um exemplo que mostra bem também a diferença, principalmente no Brasil, com tanta diferença social. Eu fui fazer uma reportagem sobre o medo das crianças, do que as crianças tinham medo. Então, você vai entrevistar as crianças que moram num bairro chique, elas têm medo de fantasma, elas têm medo de barata, né? Aí você vai entrevistar as crianças que moram na periferia, elas têm medo de arma, elas têm medo de tiro, elas têm medo... Então, assim, já é como dizem, uma infância roubada. Que infância é essa? Você tem medo de sair na porta de casa, né? E mesmo no Brasil, agora, com toda essa violência generalizada, você já ter esse medo, ou, né, uma criança, como eu entrevistei várias no interior do Ceará, eu entrevistei criança lá que não tinha o que comer em casa há uma semana, que eu cheguei lá e vi um leite em pó
ralo misturado numa panela com água. Eu falei, vocês estão comendo isso? Faz uma semana que não tem comida. E a comida delas... Isso é trauma. Você passar fome... Dúvida. Aí é porque, assim, aí são problemas seríssimos, né? Condição zero, né? De você conseguir... O pior é que as crianças sobrevivem no bom sentido, assim, saem do outro lado, né? Elas acabam crescendo e muitas superam tudo isso. Mas aí a gente entra num portfólio, num leque de problemas, não vou dizer que é infinito, mas que são grandes e são muito sérios, né? Bem sérios. Mas tudo isso tem consequências no futuro. Então... É isso, se você proporciona uma vida melhor na infância, no futuro eles vão ter acesso a coisas melhores também. E daí isso é bom para todo mundo, né? E aí, com essa mensagem, o que você diria para os pais e mães que estão nos assistindo? Assim? O que eles... Ou que a pessoa que está falando, eu vou ter filho em breve, qual é a grande mensagem, recado, o que ela deve se esforçar? Porque eu tenho certeza, de novo, eu não sou pai, mas eu tenho certeza que eu ouço isso dos meus amigos. Do momento que nasce, o que você mais quer é fazer o de melhor, o que você puder fazer de melhor, né? Então... É um desafio. Então, por isso que certamente essa mensagem, essa pergunta, esse tema do 0 ao 6, eu acho que de forma utilitarista o que as pessoas vão se perguntar bom, e o que eu devo fazer? Bom, acho que se a gente tivesse uma resposta pronta, né, ficaria mais fácil. Claro que eu também aprendi que cada família tem a sua realidade, até pelo seu histórico, né? Se o pai e a mãe são casados, se não são casados, se é uma mãe sozinha, às vezes pode ser um pai sozinho, se os avós participam. Então, cada família é realmente única. Mas lógico que algumas coisas a gente precisa entender que são assim mesmo. Então, é desafiador, vai dar trabalho, sim, né? Não vem com o manualzinho de instrução. Cada filho é diferente. Você perguntou dos meus filhos, eu tenho 3. Um filho é muito diferente do outro. Então, por mais que você fale, criei tudo igual, você acaba não criando igual, porque as necessidades são diferentes também. Então, tem o que tem mais dificuldade na escola, que você vai ter que dar uma atenção maior em relação a isso. Tem o que tem outras questões, tem o que... Então... E eu imagino mães de 10 filhos vão dizer para você, puxa, os 10, um é diferente do outro. E muitas mães, até hoje, porque assistiam ao Papo de Mãe, me escrevem, às vezes me pedindo uma orientação. Eu normalmente respondo sugerindo, olha, assiste esse programa, porque os programas estão no YouTube, tem 2 YouTubes. Tem o do programa Papo de Mãe, que tem os programas que passavam na TV Brasil, e o do Papo de Mãe TV Cultura, que são todos os episódios lá. Estão todos os episódios lá. Então, normalmente eu falo assim, puxa, acho que nessa fase que você está, assiste a esse programa. Que eu juro, eu lembro de cabeça, acho que cada programa que a gente fez. Que eu acho que podem ajudar, assim. Um dos maiores dilemas, sem dúvida, dos pais hoje em dia é isso aqui, né? Como é que eu faço para o meu filho? Que antigamente a gente brincava para a criança sair da rua e voltar para casa. Agora a gente briga para a criança sair de casa e brincar na rua. E as pessoas falam assim, como você dá conta? Dá muito trabalho. Eu falo, primeiro que nem sempre eu dou conta, e acho que a gente precisa entender. As mães ainda sofrem muitos julgamentos, ficam com sentimento de culpa, mas tem coisa que você dá conta, tem coisa que você não dá, e tudo bem, não deu hoje, depois você... não sei se com os pais depois, um dia, ou a gente pergunta para os pais se pai também... Acho que a gente até fez programa sobre isso, se pai também tem esse sentimento de culpa, mas a nossa sociedade ainda não julga tanto os pais. As mulheres são muito julgadas, né? Quando você vê uma criança gritando na rua, todo mundo fala, cadê a mãe dessa criança? Ninguém fala, cadê o pai dessa criança? Mas, no fundo, a responsabilidade é mútua, né? Sim. Dos dois, total. Lá né? no começo do Papo de Mãe, em 2009, a gente já começou a falar... Olha, porque as mães iam lá e falavam assim, meu marido é tão bonzinho, ele me ajuda tanto. E a gente falava assim, não fala que ele ajuda, fala que ele divide, né? Porque se você falar que ajuda, parece que a obrigação é sua. É sua e você está recebendo uma força. E que daí, nossa, você tem que até agradecer porque ele está sendo muito legal. Não, gente, desculpa, é obrigação, né? É que isso tá um pouco na nossa cultura, né? Do brasileiro. Mas, eu vou usar e vou palpitar aqui. Eu tenho meus palpites do que eu acho... Eu não sei se é porque eu tenho uma visão muito utilitarista das coisas, muito prática. E, de novo, não sou pai, mas eu tenho uns palpites do que eu acho que é muito importante do 0 aos 6 anos, considerando que é um momento de formação e tão sensível.
Eu acho, você deu a resposta, você verbalizou de um jeito, eu vou verbalizar de outro. O que você chamou de conviva com seus filhos, eu vou chamar de interação. Eu acho que tem que ter muita interação. Eu acho que essa interação tem que ser rica em estímulos. Não é faz parte eu estar lá, carinho e tudo mais. Lógico, tem uma enorme importância. Mas se isso for regado com estímulos de todos os tipos, e depende, é lógico, da idade. Eu não vou aquele brinquedo que tem as pecinhas quadradas, bolinha e estrela, e você fica encaixando. Eu não vou brincar com isso com uma criança de 6, porque ela já passou da hora para isso. Mas eu acho que muito estímulo de todos os tipos, de comunicação, de interação, de conversa. Peraí, eu vou cumprir o leque, aí você vai pegar os meus ganchos. Eu acho que preservar a criança de coisas, eu vou chamar de hostis, exageradas, fora do padrão. Então, sim, é porque eu não vivenciei isso na minha família, mas eu já vivenciei isso na família de amigos. Então, assim, jamais brigas daquelas que voa prato e talher e sei lá mais o que, dos pais na frente dos filhos. Nem sem ser na frente dos filhos, né? Não, sim, mas é que o que eu já presenciei entendi. Muito foi isso, né? Então, assim, eu falo, se esses pais tivessem um pouco mais de maturidade, equilíbrio emocional e responsabilidade, eles segurariam a onda, não fariam aquilo na frente dos filhos. Não é... Quando eu falo preservar, eu também não acho que a família Doriane está tudo perfeito e maravilhoso. Eles podem enxergar que os pais eventualmente têm problemas de relacionamento, mas num tom mais sereno, numa coisa mais razoável. Então, acho que preservar de coisas absurdas, e então, entre elas, esse risco de iminente de agressão, fome... risco de todo tipo, né? Então, você crescer numa favela violenta que voa tiro para todo lado é uma exposição exagerada. Então, eu falei do estímulo, muita interação, sentimento de segurança. Então, tem todo que extrapola não só a segurança que eu te ofereço, mas o meio e o ambiente que a gente está. Disciplina e limites. É o que eu cobriria. Não. Todos esses pontos são fundamentais na educação, mas a gente precisa olhar mais profundamente para eles, né? Então, quando a gente fala em estímulo, você precisa respeitar as fases também. Então, assim, tem o estímulo adequado para o bebê de 6 meses, tem o estímulo adequado para a criança, para o bebê de 1 ano, né? Tem a fase que em inglês chamam de terrible 2, que é a dos 2 anos, a fase da birra. Então, você precisa entender quais são os estímulos, primeiro para não superestimular antecipadamente também, né? Então, entender isso. Mesmo na interação, claro, conversar com seu filho, olhando no olho. O Rubem Alves me ensinou uma coisa que todo mundo fala muito, o que importa mais é a qualidade e não a quantidade. Ele me ensinou que, claro, que a qualidade importa, mas a quantidade de tempo também importa de estar junto. Você vai perceber que tem um momento que você vai interagir, sim, com a criança, mas tem aqueles momentos que você vai deixar... Você vai observar para garantir a segurança, como você falou, mas ela que vai brincar e tomar a iniciativa dela, porque isso faz parte do crescimento também. Então, de fato, quando você tem filhos, é um universo novo que se abre na sua frente e que vale a pena tudo. Ler o que tem de livros, de pesquisas, de estudos. É pesquisar, estudar. Quando você vai fazer uma prova, né, quando você vai fazer um trabalho, você não estuda antes para saber do que se trata. Então, resolveu ser pai, ser mãe, vai estudar também. E daí, você pegando de várias fontes com credibilidade, né, fugindo das fake news, dos contra-vacina, fugindo de um monte de fake news... Você vai criar aquilo que funciona para você. Também para não achar que, eu vou te dar esse livro aqui é o certo, segue o que está aqui. Não. Pesquisa em várias fontes. Você cria senso crítico. Para ver o que funciona para você. Porque eu também aprendi que o que funciona numa família nem sempre funciona em outra, né? Claro, tem hoje em dia regrinhas básicas. O ideal é o quê? Ninguém jantar ou almoçar com o celular na mão. Vamos tentar fazer isso? É possível fazer isso?
Então, tem situações, tem famílias com crianças que têm necessidades especiais, então precisa ter um olhar para eles também, né? Que alguns chamam de parentalidade atípica. Então, não fazer julgamentos, porque é isso, às vezes também você vê uma criança lá com o celular na mão, você já julga no restaurante, mas de repente a criança tem uma necessidade especial que ela precisa do estímulo daquilo ali para ela poder estar no restaurante com os pais. Então, a gente vai aprendendo muita coisa, principalmente a não julgar quando você vê uma criança fazendo birra no shopping. Isso todo mundo diz, que antes de ter filho, você olha e fala, nossa, que horror aquela criança, a mãe não sabe cuidar. Fala da mãe, né? Que criança mal educada. Aí, quando você tem o seu filho, vai ter o primeiro dia que seu filho vai se jogar no chão e você vai lembrar que você já julgou. Toda criança faz isso? Dos Terrible Two. Por isso que tem até nome, né? Os terríveis 2 anos. Vai ter um momento que ele vai dar uma... Porque é ali aos 2 anos que a criança descobre que ela não é o centro do universo, né? Que tem que tem limite. E, bom, essa questão do limite... Tem programa Papo de Mãe sobre isso... Né? Como que eu imponho limites nos meus filhos? E também, nós, como pais, a gente também vai aprendendo a lidar. Tem coisas que a gente não sabe, tem na teoria, mas muita coisa o seu filho vai ensinar na prática. Como vai ser o seu filho? Às vezes é uma criança que é mais desafiadora, você vai ter que impor mais limite. Como é que eu faço? Com esse aqui que... Né? Às vezes tem uma criança que é tão boazinha, e como é que você vai dosando isso também para entender, né? Qual que é o limite. E também entender que tem coisas assim, não adianta botar uma criança de 2 anos de castigo, que ela não vai entender. Não vai entender, ela não sabe ainda a causa e consequência, né? Então, tem coisas que funcionam muito socialmente, sabe? Os pais colocam de castigo, aí todo mundo olha e fala, nossa, parabéns, ele bota de castigo. Mas na prática não funciona botar aquela criança de castigo. Então, você vai aprendendo, né, de acordo com a idade, olha, conversar, né, de acordo também com o que a criança entende. Porque com 2 anos essa reação de birra é difícil conversar. É difícil, não. Então, por isso que eu estou falando, é uma criança maior, né? Com a criança de 2 anos, por exemplo, eu brinco muito. Com a criança de 2 anos, uma vez eu vi um amigo, chegou para a criança de 2 anos que não queria passar protetor solar. Aí ele sentou, aí queria conversar, né? Olha, você precisa passar protetor solar, porque a camada, o VA, o VB da sua pele, que pode ficar... Não sei. Aí eu virei e falei assim, vamos fazer o seguinte, fala assim, você precisa passar protetor solar? Porque precisa, ponto. Porque precisa que se não passar, vai ficar ardendo e vai ficar vermelho. Ponto, vamos simplificar, né? Então, entender esse equilíbrio também. Tá, precisa conversar com a criança, mas você não vai conversar com a criança como se ela fosse um adulto que você vai elaborar um discurso muito... Esse exemplo que você deu é bom. Quando que a interação pode ficar mais rica, mais profunda, mais complexa? Acho que por um exemplo como esse do protetor. Acho que você tem que observar seu filho, sua filha, e respeitar isso da fase. Então... Quando você tem um filho de 2 anos, você vai perceber que a criança de 2 anos ela não vai entender a complexidade do discurso. Conforme a criança vai crescendo, você vai tendo, né? Porque lá é diferente. Às vezes, com a criança menor, é uma coisa mais lúdica. Lembra que a gente leu naquele livrinho? Leia junto com a criança. É muito gostoso ler livrinho com a criança, mostrando a figura. Então, você pode falar, lembra que a gente viu o coelhinho naquele livro e ele passou protetor solar? Então, tem que ter essa coisa lúdica, não antecipe as fases. Também fiz um programa, se você deixar, eu vou falar de programa, eu vou ficar dando exemplo aqui. Mas sobre como respeitar a fase é justamente você não querer antecipar coisas provocando uma adultização, mas também não querer prolongar demais, provocando uma infantilização no adolescente. Então, é muita responsabilidade mesmo cuidar desses filhos, né? Como é que eu faço para não adultizar uma criança e não infantilizar um adolescente? E adultizar é ruim? É ruim. Por quê? Porque você sabe, outro dia até fiz um podcast do Bem-Estar lá da Globo sobre isso, que, inclusive, superestimular demais algumas coisas podem antecipar fases até biológicas, né? Uma menstruação precoce que não é legal, tal. Então, para que antecipar coisas? Para que adultizar? Para que, não sei se eu vou parecer muito radical, mas assim, botar um sapato de salto numa criança pequena que vai doer o pé dela.
né? Que não faz sentido. Ou, tipo, maquiagem, legal. A maquiagem como uma brincadeira, né? Mas não a maquiagem como... E mesmo na conversa. Então, não adianta você querer ter uma conversa muito elaborada com uma criança muito pequena. E essa adultizar... Por que não adultizar? Porque a infância passa tão rápido, é um período tão curto da vida. Depois vai ter tanto tempo para ser adulto, né? Que deixa ser criança, né? Deixa ter essa fase da brincadeira, de ser criança, de ter essa liberdade mesmo. Criança tem que brincar. Eu acho que você deveria ter um videocast só sobre esse tema. Sabe igual existe o Manual do Mundo, do Iberê, não sei se você já viu. Eu acho que você tinha que ter um canal para falar só sobre isso. Quem sabe? Não sei se existem, deve existir, não, né? tem podcast, assim, acho que é legal, eu acho que eu poderia colaborar trazendo um pouco dessa experiência que eu tive ao longo dos anos do Papo de Mãe, porque eu percebi que foram 12 anos de programa, dá para fazer uma análise de uma geração de pais e mães aí, em 12 anos, né? Até lembrando de como que eram as famílias lá em 2009 e depois em 2019, 2020, 2021 tal, porque muitos programas eu fui refazendo ao longo dos anos, porque as coisas vão mudando e a gente precisa se atualizar também. É por isso que muitas vezes aquilo que se falava sobre autismo, por exemplo, 10 anos atrás, hoje já existe uma evolução dessa conversa e desse conhecimento. E aí, nessa sua experiência, os pais estão melhorando as competências ou piorando? Gente, de novo, não vamos nunca julgar os pais. Eu tenho certeza que tudo que os pais fazem é por amor. Então, acho que a gente falando de amor, de afeto, de carinho, isso é o principal, né? Não deixe de abraçar, de beijar. Aquela criança, ela precisa, como você falou, se sentir protegida, acolhida. Então, a gente precisa falar disso também, né? Trazer a vida como ela é mesmo. E por isso que era tão legal poder ouvir as famílias, porque na troca ali as famílias se ajudavam. E eu sinto que quando a gente fala dos filhos, as pessoas não querem parar de falar. Então, eu tinha um programa que durava 1 hora. Quando o programa acabava, nas redes sociais do programa, falava assim, foi muito rápido, durou muito pouco. E hoje em dia, e vai na contramão do que falam hoje em dia, né? Que as pessoas só querem conteúdo curto, tem que ser tudo curto, tudo curto. Mas quando você fala de filho, você quer aprofundar. Você quer tocar nas feridas também. E só para completar, assim, muitos programas, eu acho que a gente tocou em feridas para quebrar preconceitos também da sociedade. Isso que eu perguntei, né? Se as competências dos pais vêm melhorando ou não, porque o que a gente escuta por aí é que os pais estão muito permissivos. Por isso que muitos jovens não têm limite, não têm tanta disciplina. Eu não faço a menor ideia. Eu acho que isso é generalizar, sabe? Daí vem a turma do outro lado que acha que é a favor da palmada na criança. Eu sou totalmente contra, eu levanto a bandeira, palmada não educa, palmada não resolve. Poxa, hoje em dia que a gente fala tanto de violência contra a mulher, eu tenho uma amiga promotora que diz, por que as pessoas ficam tão indignadas se uma mulher toma um tapa na cara e acha que tudo bem uma criança tomar um tapa na cara? Não é tudo bem. Então, tem muita gente que às vezes ainda fala assim, mas eu apanhei, eu sou ótimo. Primeiro que eu não sei se é tão ótimo, ninguém é tão ótimo, né? Todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim. E é isso, como eu já comentei, dá trabalho. Ninguém disse que ter filhos era fácil. Então, você vai ter trabalho na educação. E eu garanto que educar sem dar palmada dá muito mais trabalho. Porque é isso. Você dá a palmada, resolve a parte social. Deu uma palmada, fiz minha parte, já dei uma palmada. Só que a sua palmada não vai adiantar de nada. Você vai ter o trabalho de ter que ir lá explicar para a criança, dentro daquilo que ela pode entender. Olha, não foi legal o que você fez. A mamãe, o papai ficou chateado, eu fiquei triste com o que você fez. Uma coisa que eu aprendi nos programas também nunca chega para uma criança e fala assim, você é chata. Não, o que você fez é chato. Você não é legal. Não, o que você fez, né? Você foi lá e mordeu o seu amiguinho. O que você fez não é legal. Morder seu amiguinho não é legal. Você é tão legal, mas o que você fez não é legal.
Para a criança também não ficar assumindo essas coisas do tipo, bom, minha mãe tá falando que eu não sou legal, não vou ser legal mesmo. É a mesma história da mãe que chega e fala assim, essa aqui é minha filha, ela não fala oi para ninguém porque ela é tímida. A criança já vai incorporando que ela é tímida mesmo. Então, então já vou assumir esse papel. E daí você tem que até explicar para que, ok, ser tímida, vamos sim respeitar a personalidade. Acho que tem que respeitar, né? Hoje em dia parece que todo mundo precisa ser super sociável, falante, não sei o quê. Tem as pessoas que são tímidas. Uma coisa é ser tímida, outra é ser mal educada. Então assim, tá bom, você tem vergonha, mas olha, a gente vai chegar lá, você vai cumprimentar o vovô e a vovó, porque é uma questão de educação. Mas nessa, né, tem que ser conversado, mas tem que saber também o tom da conversa e o nível, né? Até onde você pode chegar de acordo com a idade. Eu fico muito nessa tecla porque, lembrando, como a infância é muito curta e tem todo esse desenvolvimento rápido, faz muita diferença a criança que tem 1 ano, a criança que tem 2 anos, a criança que tem 3, que tem 4. E eu brinco com os meus filhos que até na adolescência, porque às vezes fala assim, mas fulano tem 16 e tem não sei o quê. Tá, ele tem 16 e tem 15, você não tem 16 ainda. Faz diferença. Então... E quais os impactos de quando as coisas não vão bem na infância? Quais os impactos no futuro? O que você enxerga? Como isso impacta Porque todo mundo em algum determinado momento vai ter que ter uma profissão, vai ter que trabalhar, vai ter que se socializar, vai provavelmente se relacionar, casar, vai ter um parceiro ou parceira. Quais os impactos que não sei se tem uma correlação, olha... Se a criança for mal amparada ou receber mal essa contribuição, isso resulta nesse tipo de problema? Acho que não tem uma receita, porque cada indivíduo é único também. Então, às vezes, o que tem um impacto numa pessoa, a mesma situação não vai ter no irmão, às vezes, né? Então, também não é você condenar, puxa, ela passou por isso, não vai dar certo, não vai poder se relacionar. Primeiro que pode ter uma intervenção precoce para atenuar e ter até uma cura daquele... Vai numa situação maior que é o trauma. Eu vou dar um exemplo, não que seja regra, como você disse. Mas eu já li que crianças que passam em algum grau de fome ou restrição, ou mesmo não é que não passa fome, mas assim... Come o básico, em casa não tem dinheiro para refrigerante, nem bolacha, nem nada diferente. Na grande maioria, não pode generalizar, são adultos que se tornam obesos. Quando eles ganham condições financeiras, porque ele fala, agora eu posso. Ah, sim. Então vai com tudo. Eu acho que tem essa coisa de compensação, né? Eu acho que tem também, a gente sabe que tem estudos que mostram que crianças que viveram em lares violentos tendem a reproduzir isso porque enxergam aquilo como algo... normal. Algo aceitável, né? Ou, enfim, o exemplo dos pais, porque não é só o que você fala, é o que você age, são as suas atitudes. O exemplo dos pais, né, ou de quem convive, ou de quem cuida daquela criança, é primordial ali. Então, seja um bom exemplo também, né, dentro de casa. Porque também não adianta você chegar e falar assim... Olha, não pode gritar. Aí você vai lá e grita no trânsito e xinga o motorista do lado. Assim, puxa, meu pai falou que eu não posso gritar, mas ele vai lá e grita, né? Qual que é a mensagem que eu tenho? Que tudo bem gritar. Tem uma coisa interessante que, assim, a gente tem que olhar para o que é um estresse, ou um trauma, ou algo que a criança vivencia individualmente e no coletivo. Então, individualmente é aquilo que acontece na casa dela ou diretamente com ela, e no coletivo... A questão de pobreza, da guerra, a questão ou de uma comunidade que sofre com uma enchente, com uma tragédia ambiental também, outra, sei lá, uma cidade que tem um vulcão, enfim, um trauma coletivo. Em 2000, olha, eu até peguei aqui, o Nobel de Economia, o americano James Heckman, ele ganhou o prêmio e o foco dele era a primeira infância. Ele diz que investir nos anos iniciais das crianças é o caminho para o país crescer. E até hoje, isso é de 2000, mas até hoje a gente sabe que ele tem razão, né? Que, assim, você investir em educação para a primeira infância, em saúde, você lá na frente... É isso, é um dinheiro que você gasta agora, então o poder público, a prefeitura daquela cidade. O que ela vai gastar agora investindo nesta prevenção na primeira infância... que é investir o quê?
tendo posto de saúde com pediatra, né, para a criança não ficar doente e não ter uma doença bem tratada e ter sequelas na saúde lá na frente, que vai custar mais caro para o próprio município. Você dá acesso à educação. Para ela, vai chegar lá, ela vai ter mais oportunidade de entrar numa universidade, então de ter também a oportunidade de uma ascensão social, né, para que mais pessoas tenham a chance de sair dessa condição de pobreza, no caso. Então, o dinheiro, esse economista, ele fez uma conta, dá para mostrar, para pesquisar aí, mas que o dinheiro que você gasta aqui, ele é muito menor do que o dinheiro que você tem que gastar na ponta, que a gente gasta hoje com segurança, porque às vezes essa pessoa que, né, pode acontecer dela não ter oportunidade e de repente ela ir né, se tornar uma pessoa criminosa, não que só a questão da pobreza, tá, possa acontecer, mas se ela tiver educação e oportunidade de trabalho e tal, o risco dela precisar, né, ir para uma questão de criminalidade é menor. Então é isso, a gente acaba gastando muito mais com aquele melhor prevenir do que remediar. A gente acaba gastando muito mais, enquanto sociedade, um país gasta muito mais remediando do que prevenindo. É isso. Olha só, vou entrar num aspecto bem sensível. Fica à vontade para falar desviada da pergunta. Tá bom, que bom. Pode sair correndo, não? Você é uma jornalista de sucesso, teve uma carreira cheia de realizações e continua tendo. Eu li uma vez um estudo bem profundo de economistas. Economista adora analisar o lado psicológico das pessoas, né? Até porque tem uma correlação direta, né? O uso do dinheiro com a psicologia. E não é exatamente isso que estava dito dessa forma tão agressiva que eu vou dizer agora. Mas o que lá defendia é que todo mundo que tem sucesso, que batalha, que é vencedor, que quer dar certo, em algum grau teve perrengues e obstáculos e algum tipo de impacto durante a formação da sua personalidade. Então eu não lembro bem da idade, mas eu lembro que eles falavam prioritariamente na infância, que é o que a gente está falando aqui, bem na infância, mas eu acho que se estendia até os 14, 15 anos, que é quando dali para frente, assim, entregou para Deus, porque não tem mais o que fazer. O cara vai aprender uma coisinha ou outra, mas assim, o que você tinha que ter passado de valor, de características, etc., já foi transferido. E eu, na prática, observo isso, assim, é que muitas vezes você não consegue entrar na mais profunda intimidade da pessoa. Então você olha a pessoa e ela conta algumas coisas, parece que é normal, mas aí você vai na intimidade, os pais separam, o pai batia na mãe, ou o avô dizia que, menino, você vai ser um merda, então aquilo poderia ter tido um efeito negativo, mas foi usado como um tremendo estímulo. Eu posso contar das minhas experiências, você pode assumir o controle aqui, mas assim, o que fez você se tornar o que você se tornou? Você teve algum estímulo para isso? E muitas vezes o estímulo pode não ser só positivo. Por que eu estou querendo fazer esse contraponto? Curioso, eu nunca parei para pensar nisso, que agora vai virar até uma sessão de análise, porque eu nunca parei para pensar sobre... eu tô falando talvez isso? Até porque eu nem me vejo assim, sabe? Uma pessoa de tanto sucesso, Não, mas se você considerar... Eu vou falar números aqui, sei lá, se formam 5 mil jornalistas por ano no Brasil, por semestre, eu não sei, esse número deve ser muito maior. A gente tem poucas grandes emissoras. E a fração da fração da fração que chega lá. Você chegou lá. Então, entendi. Assim, eu tô... Sim, não, eu tô pensando... Como economista, eu tô trabalhando só com dados, porque... Tô pensando na questão se eu tive... assim, também já ouvi falar sobre traumas de família que passam por gerações. Eu tenho uma história familiar de trauma que os meus avós foram para o Brasil depois da Segunda Guerra. Então, uma família de refugiados que chegou no Brasil sem nada. Minha avó era alemã, meu avô era romeno, se conheceram na guerra, viveram todo o horror da guerra. Não estou colocando uma coisa tem relação com a outra, mas é que você falou de trauma, assim, existe um trauma familiar, né? Então, assim, é uma família que a maioria das pessoas pelo lado paterno
ou morreu na guerra ou se perdeu. Então, só tinha meu avô e minha avó no Brasil e tiveram 2 filhos, meu pai e meu tio. Então, a família lá... Então, eu não tenho... Para mim, é muito difícil entender qual é a história da minha família, porque tudo se perdeu. Os documentos se perderam, as fotos se perderam, tudo, a guerra acabou com tudo. Assim como acho que muitas famílias que nasceram nesse pós-Segunda Guerra têm histórias muito parecidas, de perdas, né? Mas na minha família eu também tenho histórias de mulheres muito fortes. E eu acho que eu cresci com isso de que, putz, mulher tem que trabalhar, tem que batalhar, meio obcecada pelo trabalho, assim. Então, isso era um valor e uma cultura que estava ali com seus pais. Sim, acho que com a minha família como um todo. Então, por exemplo, a minha avó alemã ficou viúva muito cedo e teve que trabalhar, e ela só falava alemão, e foi numa época que a Volkswagen estava indo para o Brasil, ela foi ser assistente, ela era economista, foi ser assistente da presidência da Volkswagen no Brasil. Então, eu cresci com isso de... Puxa, a minha avó sempre trabalhou, né? A minha outra avó era uma mulher muito forte também, era pianista. A mãe dela, minha bisavó, foi a primeira dentista formada na USP, mulher. Assim, minha bisavó foi também, porque se separou... Ela não ficou viúva, mas imagina, em 1920 e poucos, se separou do marido... E foi ser dentista. Então, eu acho que, assim, é uma cobrança também. Puxa, eu tenho que ter uma profissão, eu vou trabalhar, eu preciso... E eu cresci numa família muito... É uma família de jornalistas também, então, sempre, né... E como eu falei, meus avós chegaram no Brasil sem absolutamente nada. É diferente também de alguém que nasce numa família com... Né, que nasce... Tem gente que brinca e fala assim, a próxima encarnação quero nascer herdeiro, né? Então, o trabalho, acima de tudo, é uma questão de sobrevivência mesmo. E nesse estudo que eu li, falava exatamente o oposto. Assim, quem nasce em berço esplêndido, etc., a grande maioria vira tudo uns merdas, uns até aquele pai rico... Como é que é pai rico? Filho pobre? Não lembro. Alguma coisa... É que tem os dois, né? Tem o livro... eu não vou lembrar, mas tem as duas versões, né? Mas também é uma coisa que eu aprendi, não necessariamente o seu sucesso e a sua satisfação profissional tem a ver com enriquecimento também. O jornalismo não é uma profissão fácil até para você conseguir ascensão mesmo, ou conseguir realmente ganhar dinheiro, chegar no momento de... né, tem gente que trabalha a vida inteira e vai se aposentar com R$1.500 de aposentadoria. Claro que mas teve uma vida... Mas ainda assim venceu no sentido de que ele teve uma vida digna, etc. Porque tem muita gente que nem lá chega, né? Sim. Não, o que eu chamaria assim, dos fracassados. São filhos de Deus, não estou dizendo o seguinte... Não tem nada de errado com eles, mas... Eles fracassaram no sentido de conseguir as bases mínimas para você viver. Não sei, você que é economista e que entende mais dessa área assim, né, da carreira profissional e tal, eu acho que, olhando para outras pessoas, você, claro, tem que ter uma coisa pessoal mesmo, de personalidade mesmo, de você ir atrás, de você não ter preguiça de trabalhar, de você ser obcecado, gostar do que faz, isso conta muito. Eu sou uma apaixonada, por mais dificuldades que tenho na minha profissão, eu me satisfaço muito com o resultado do meu trabalho. Né? Eu falo, o jornalista tem uma profissão, uma função social, mas para mim, pessoalmente, eu fico muito feliz com o meu trabalho, eu gosto do que eu faço. Né? Mas engraçado que isso do dinheiro, né? Eu vou dar muita palestra em faculdade e os alunos falam, como é que eu faço para sair da faculdade de jornalismo e ficar rico, né? Eu falo, gente, é o seguinte, outra coisa. o dinheiro não, tem que ser uma consequência. No caso do jornalismo, o dinheiro vai ser uma consequência, né? Não o seu objetivo principal. O seu objetivo principal tem que ser justamente você conseguir fazer um trabalho digno, conseguir ter oportunidades. E daí vem outra coisa, tem sim a batalha, a paixão pela profissão, a determinação, mas muitas vezes você tem que contar com a sorte e com oportunidades. Tem muita gente boa que às vezes não tem as mesmas oportunidades, né? E daí vem, de novo, a gente vai lá na primeira infância, né? A gente sabe que as pessoas
que vivem numa situação de pobreza, tal, dificilmente vão ter oportunidades de irem para boas faculdades, né, ou de ter uma boa formação, de falar várias línguas. Elas já ficam, infelizmente, tem essa realidade, né? Acabam ficando para trás. Então, também não vou dizer que só você ser super batalhador, ter sofrido, não sei o que, faz você ter sucesso. Porque tá cheio de gente aí super batalhador que sofreu e que acaba não chegando nesse sucesso, não por falta de competência nem nada, mas muitas vezes por falta de oportunidade e às vezes até questão de sorte, de você estar no lugar certo, na hora certa. Tem muita gente que conta com essa sorte, né? De você, de repente, chegar num lugar e vai pedir emprego na hora que tem acabaram de abrir aquela vaga e você chegou lá e você se encaixa na vaga. Isso é sorte. E oportunidade é você... eu tenho... Não sei. Eu tenho... isso daria um outro videocast, porque eu tenho visões muito críticas em relação a isso. Leio muito sobre isso, então vou te contar assim, uma passagem muito rápida. O Robert Greene, eu não sei se você ele é um escritor, ele já publicou inúmeros livros, mas um deles chama Mastery, que é como você se desenvolver com excelência em alguma coisa. Ele defende que, logicamente, algumas pessoas têm mais oportunidades, outras menos. Mas ele pega vários casos de inúmeras pessoas que tinham tudo para dar assim, absolutamente errado, e que ainda assim elas conseguem ir superando as dificuldades pelas atitudes e pelo comportamento que elas tiveram. É claro que é quase a lei da selva. É claro que se 10 pessoas saírem para tentar cruzar uma floresta onde está cheio de leões e outras coisas, nem todos vão sobreviver. Mas, estatisticamente, vários vão sair do outro lado, vão superar a floresta e vão ter chegado no paraíso, fazendo essa analogia, né? Então, ele dá essa mensagem porque ele diz o seguinte, na visão dele, e eu concordo, se não 100% em 99%. Para todo mundo existe a oportunidade, ela está lá, algumas mais acessíveis, outras menos, mas o que não dá é para você se vitimizar. Mas então eu vou virar o Bill Gates? Não, nem todo mundo vai virar o Bill Gates. Mas se você for naquela direção e se empenhar, talvez você não vire a Oprah, falando do jornalismo. Eu nem sei se ela é jornalista, mas é porque ela faz programa. Né? Comunicadora. Você não vai virar a Oprah Winfrey, mas você vai, de alguma forma, ter uma relevância e quando você terminar a sua jornada, você vai ter tido o sentimento de prosperei, fiz muita coisa, dei o meu melhor. E se você remar para frente, você só vai para frente. Não tem como você... Tô na água, vou remar para frente e vou para trás. Não tem como. A não ser que você esteja numa correnteza. Então sai do rio e pega outro sentido. E aí é onde está o conhecimento. E me ocorreu... Mas é um papo complexo, né? E me ocorreu que ao mesmo tempo tem muita gente que acaba tendo todas as possibilidades e oportunidades e não aproveita. Que é a maioria que não faz nada. Não aproveita. A imensa maioria que tem tudo à mão não faz nada. E aí ele não é ele que mostra isso, aí é naquele outro artigo. A imensa maior parte dos filhos de pais ricos que tinham todas as condições, estão nem aí. Eu tenho condições de te pagar a melhor escola, a pessoa não está nem aí. Ou mesmo assim, vai até crânio. Eu tenho um amigo que eles são trigêmeos. E assim, o pai já era rico e um dos irmãos foi lá, até estudou na melhor escola, etc. Tal, fez USP. Mas não faz nada com aquilo, porque não tem o quê? Não tem a gana, não tem o desejo, não tem a motivação. Acomodado. Enfim, é isso aí. E eu acho, onde fecha a história, eu acho que tudo isso está correlacionado à infância. Os estímulos. Entre outras coisas que você falou, a referência dos pais. Então talvez você tenha... Eu me metendo aqui, dando pitaco. Você certamente na sua família tinha essa cultura da importância de vencer. Não vencer porque precisa ficar rico, mas pelo valor e a importância que isso tem. E você sabe que acima de tudo eu falei das minhas avós e bisavó, mas eu tenho que acima de tudo falar da minha mãe, sim, porque a minha mãe era hoje faz 1 ano que a minha mãe faleceu. Talvez até não seja por acaso que eu tô aqui, eu sinto, ela tá sempre por perto. E a minha mãe, quem conheceu, sabe, ela sempre foi uma mulher muito forte, daquelas que vai e faz tudo, mas tudo mesmo. Todo mundo brincava quando ela morreu que ela está consertando alguma coisa lá no céu, porque era assim, na minha casa,
estourava um cano. Mãe, chama o encanador. Não, eu que resolvo. E ela ia lá e resolvia o cano estourado. E era socióloga, fundou o Datafolha. Minha mãe trabalhava de madrugada para poder fazer outras coisas durante o dia. Eu falava, mãe, você precisa dormir e tal. Então, acho que também essa coisa de ter esse exemplo da minha mãe. Então, às vezes eu me cobro muito também ser essa mulher que dá conta de tudo. E daí a gente descobre que não dá, né? Aí eu até falo, poxa, mãe, você dava, eu não dou. Mas é isso, de trabalhar de madrugada para poder levar a gente para a escola e pegar na escola e ser super presente. Meu pai era jornalista, sempre ficou viajando muito para fazer matérias e tal, né? Mas isso de ser muito batalhadora, de conquistar as coisas dela, de realizar os sonhos dela. E a gente brincava, era a pequena grande mulher, que eu sou mais alta, minha mãe tinha 1,57 m, era baixinha. Então, eu queria fazer uma homenagem aqui para minha mãe hoje também, que eu morro de saudade dela. Mas eu acho que os pais são, sim, o grande exemplo para a gente, né? Minha mãe consertava telhado. Às vezes você chega, cadê a mamãe? A mamãe está arrumando o telhado, que quebrou o telhado. Fazia armário embutido. Ela podia ter seguido várias... Ainda mais no Brasil, né? Que você tem gente para fazer tudo para você, né? Não, tanto que quando eu fui morar sozinha e descobri que eu podia chamar um eletricista... Porque, se bem que, na maioria das vezes, eu não chamava eletricista nenhum, eu chamava a Dona Mara. A Dona Mara resolve. Sempre que eu mudava de casa, mãe, vem instalar os lustres aqui. Um defeito que eu tive foi não pedir para ela me ensinar a fazer a parte elétrica. Eu acho que o grande ponto que fica, então, desse nosso bate-papo para quem assistiu até aqui, é que eu acho que a maior lição é a referência, é o exemplo, né? Sim, eu acho que Eu acho que tudo que a gente falou tem a ver. A segurança, disciplina, limites, orientação. Mas o exemplo próximo, né? Acho que de pai e mãe, ou só a mãe, se for, tal. E se não for o pai e a mãe, o exemplo que está próximo, né? O dos avós. Eu fui criado pelos meus avós. Então. Olha que interessante. Você foi criado pelos seus avós aonde? Agora eu vou te entrevistar, hein? Pode sua vez. Eu nasci, resumindo assim muito rápido... minha mãe veio de uma família muito humilde e meu pai de uma família totalmente oposta. Uhum. Minha mãe engravidou por acidente, inicialmente minha irmã. As famílias forçaram os dois a se casarem, casaram, não tinham nada a ver um com o outro. Dois jovens, ela 16, meu pai 20, ou seja, duas crianças. Olha só. Minha mãe não estava estudando, mas parou porque foi ser mãe e depois cuidava da minha irmã. Meu pai tinha uma vida totalmente... à parte, não existia para ele casamento, ele só ficava no casamento porque ele era forçado. Aí conseguiram a proeza de engravidar de novo, acidentalmente, só que depois que eu nasci, meu pai foi embora, se mandou, largou minha mãe num apartamento com prestação, sem dinheiro, sem estudo, não tinha dinheiro nem pagar o condomínio, quanto mais pagar a prestação do imóvel. Nunca tinha trabalhado, estava com um pouco mais de 22 anos. Super jovem, nossa. Que a diferença de idade entre eu e a minha irmã são 5 anos. Então, enfim, fui parar na casa dos meus avós, pais do meu pai. E lá eu tive tudo isso que tecnicamente é importante. Segurança, uma interação intelectual assim, altíssima, muito estímulo. Eu lembro de ser muito novo e do meu avô conversar comigo, coisas... Tudo tinha um porquê, né? Assim, eu era curioso. Então, como é que imprime? Por que está escrito... aqui o Wall Street Cast na caneca, isso aqui foi por temperatura que fez a impressão, tal. Então eu também era muito curioso, então muita interação. Então eu tive o que a gente chama desses recursos meio óbvios, lógico, não passei fome, tive bom estudo, muito estímulo, mas eu tinha o estímulo do trauma, que assim, realmente você tem que ser precoce, porque a gente vai morrer, a gente tá velho. E se você morrer, se depender dos seus pais, está fudido. Mas você perdeu o contato com seus pais? Meu pai sempre foi absolutamente ausente e minha mãe bem pouco presente. Mas não é nem que era pouco presente. Ela eles enxergavam que ela não teria as condições de entregar as necessidades que seriam necessárias. E você tinha quantos anos? Quando você foi morar com seus avós? 3 meses. Você tinha 3 meses, um bebezico. Então eu nem sei o que não é morar com eles. Mas assim, desde que eu tenho recordação, que a minha memória alcança, já tinham essas mensagens
implícitas, ou eu me lembro de coisas que às vezes não eram ditas nem para mim, aconteciam na conversa entre os meus avós ou com alguém. Então eu percebia o seguinte, não tem algo errado, mas a criança pega, né? Então eu fui absorvendo essa mensagem. E também meus avós, imigrantes e etc. Então também sempre foi esse o drive de você tem que vencer. Não é porque você tem que ficar rico ou não é por isso, mas você tem que dar o seu melhor. E você tem que vencer. O vencer é ter saúde emocional, clareza em relação às coisas. Então está correlacionado ter esclarecimento, ter estudo, etc. Mas então quer dizer, embora você tenha tido essa separação dos seus pais, o seu grande exemplo foram os seus avós, meus pais foram meus avós. Eles foram. E acho que, como você tinha 3 meses, talvez a sua irmã tenha sentido mais a questão da separação com a mãe, né? Sim, com certeza. Porque isso você acabou... Quer dizer, com 3 meses, o que não quer dizer também que não tenha tido algum trauma, porque de alguma maneira era uma mulher que te amamentava, não sei, mas que era sua mãe e que deixou de existir. Eu acho que o trauma aí é porque quando você ganha esclarecimento, né? Quando você tem uma visão, você, por mais que você tenha amor e etc, você reconhece, são meus avós. E seus pais, seus pais te rejeitaram, assim. Falaram, vai com Deus aí, se vira. Então você ganha consciência sobre isso. E isso não deixa de ser um trauma. A gente aí valeria entrevistar um psicólogo, um profissional de saúde mental. Não sei se trauma e trauma para sempre ou de efeito negativo, mas com certeza muito parte das minhas características hoje foram moldadas através disso. Boas e ruins, né? E de todo mundo. E por isso que eu falo, todo mundo passa por isso. Dos meus 0 aos 6, foi tudo um mar de rosas. Eu não passei fome, eu não era espancado, meu avô não batia em mim. Mas eu nem sei se a minha memória alcança, mas eu devo ter tido meus perrengues. E por isso que são experiências muito individuais, né? Se você tivesse um irmão gêmeo que tivesse passado pela mesma situação, talvez você teria algumas questões, ele outras. Então, a gente nunca dá para generalizar, né? Porque a mesma situação, por sermos humanos, vai gerar reações totalmente opostas. Eu acho que o interessante, até lembrando que você perguntou sobre, né, o que falar para os pais e mães de hoje em dia, se eles estão mais permissivos e tal. Primeiro é não ter julgamentos, porque eu espero que todo mundo esteja sempre tentando fazer o melhor. Às vezes a sua mãe também deixou você ir, pensando, mas deixou você ir para o seu avô e para sua avó pensando que era o melhor para você, né? Não, certamente. Às vezes ou certamente. Eu acredito nisso. Porque, inclusive, até quando... E não responsabilizo isso, nem culpo ninguém. Eu já... Mas talvez outra pessoa culpasse, né? De fora, sim. Porque eu também já fiz programas sobre crianças que são deixadas em abrigos, tal, não sei o quê. E tem muito isso das mães serem julgadas e muitas vezes a mãe faz isso pensando na criança. Então mas os pais não podem abrir mão da responsabilidade de serem os adultos responsáveis por aquelas crianças, né? Então, ou então, às vezes, se não tem responsabilidade, poderia ser uma questão dos seus avós terem tomado essa decisão. Sempre, de novo, são situações muito individuais, né? Pode ser que para sua mãe, certamente para sua mãe foi muito difícil a decisão, né? Então, você fica em Nova York para sempre? Acho que não, acho difícil responder essa pergunta. Adoro morar aqui, eu moro perto, né, em New Jersey, em Princeton, que é uma cidade, eu sou de São Paulo, então para mim é uma vida muito mais calma, é uma cidade pequena. Eu acho que, e pelo que eu converso com os brasileiros que moram aqui, o que pega muito hoje é a questão da violência e da falta de segurança no Brasil, né? Que a gente está sempre... Foi o motivo que eu saí de São Paulo. Assim, eu fico preocupada porque eu tenho, dos meus 3 filhos, a mais velha quis ficar no Brasil. Então eu fico todo dia monitorando. Tá tudo bem, Laura, Isabel e André. Mas eu acho a vida... Eu sinto falta do Brasil, claro, minha família está lá. Adoro o Brasil. Acho que seria, né, uma utopia, mas seria maravilhoso se a gente conseguisse resolver todas essas questões do Brasil, de tanta desigualdade, ainda é um país possível, difícil, mas tá longe. Né?
Poxa, meu pai sempre foi uma pessoa super otimista e esperançosa. Quando eu era criança, ele falava, o Brasil vai ser ótimo daqui a 10 anos. Já passaram 70 anos e ainda não vi... Acho que melhorou em muitas coisas. Mas a questão da segurança hoje acho que pega muito lá. Então, eu gosto de morar aqui, mas eu estou por um período temporário, porque meu marido trabalha na universidade. E vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer daqui a um ano. Mas pelo menos até o começo do ano que vem estou aqui. E onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho, postagens? Você é ativa nas redes sociais? Sabe que é engraçado isso? Acho que até pela minha idade, que eu já passei dos 50, quer dizer, estou com 50. Eu não sou dessa geração influencer, eu não me sinto confortável de... E trabalho há 30 anos na TV, né? Então, assim, eu tenho minhas redes sociais, me sigam lá no Instagram, eu posto muita coisa sobre o meu trabalho, sobre infância, sobre violência doméstica também, que pode ser um outro assunto. Mas quando eu morei no Ceará, em 99, eu fiquei muito amiga da Maria da Penha. Hoje eu faço um trabalho voluntário como consultora para o Instituto Maria da Penha e tem um grupo no Facebook que orienta e protege, de orientação e acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, que está com hoje 6.000 vítimas, que é um número alto. Claro que a violência doméstica é uma epidemia no Brasil, um problema muito sério, né? Então... Bom, meu Instagram é @marianacocho. O Cocho é um sobrenome complicadinho, mas K-O-T, vai estar escrito, né? K-O-T-S-C-H-O. Tô no Facebook, todo mundo fala, Facebook é coisa de velho. Tá bom, eu já passei de 50, posso estar no Facebook, mas principalmente porque os grupos de mães estão no Facebook. Tem muito grupo assim, para conversar, debater, ainda tá no Facebook, né? No Instagram não tem, né? Não grupo e tal. TikTok eu deixo para os meus filhos. Twitter eu deixo para minha filha Laura Coach. Pode seguir, que a Laura adora redes sociais. Minha filha, que já é jornalista, trabalha no ICL Notícias. E acho que é isso, o Instagram e no Facebook. Eu tenho um site que é parceiro do UOL, que é meu nome também, marianacocho.uol.com.br. É basicamente sobre parentalidade, infância, adolescência e questões dos direitos das mulheres. É difícil ter, né, essa mídia independente no Brasil, a gente sabe, mas eu não desisto, porque eu ainda acredito que é necessário ter um espaço para tratar desses assuntos. Por mais difícil que seja manter tal, tá lá, marianacocho.uol.com.br. E, eventualmente, eu faço colaborações para a TV Globo. Eu fui repórter da Globo durante 12 anos, fiquei fora 12 anos com o Papo de Mãe. Quando a TV Cultura encerrou o Papo de Mãe na pandemia, a Globo me chamou de volta. E daí como uma especialista nesse tema. Então, eu estou lá como uma especialista em parentalidade. Eu faço participações no bem-estar dentro dos programas Encontro, É de Casa. Eventualmente, fiz outro dia reportagem aqui em Nova York com o Petisco Brazuca. Para o Mais Você, da Ana Maria Braga. Fiz uma matéria com eles, ficou super bonitinha, lá no Brooklyn. Que legal. Ele já veio aqui. Acho que ele falou... Ele falou que ele tinha... Acho que outro dia a gente estava conversando, ele falou mesmo. Ou eu vi no Instagram dele alguma coisa. Ele já veio aqui, às vezes a gente sai para almoçar. A história deles papo. É muito legal. É verdade. É muito legal. Então, assim, eu tô como especialista, mas acabo fazendo reportagem... Como fui repórter 12 anos, mas acho que, para mim, o mais emocionante, digamos, durante esse período que eu tô há um ano aqui, foi ficar entrando ao vivo no programa Encontro para falar daquele brasileiro que fugiu do presídio na Pensilvânia, que ele escalou o muro. E daí eu fiquei entrando ao vivo no Encontro para atualizar as informações. Ele ficou 14 dias foragido e eu fiquei levantando informações. Eu acabei indo parar num grupo com 200 brasileiras na cidade lá dele. Então eu pegava informações exclusivas, elas me mandavam imagens da polícia na porta da casa delas, tal. E no dia que ele foi pego, eu estava pronta para entrar ao vivo. E, assim, faltavam 50 segundos, saiu no Facebook da polícia que tinham pego ele. Aí eu entrei ao vivo... Caiu o link. Não, entrei ao vivo dando em primeira mão a notícia. Ele acaba de ser preso.
Então, você vê, eu fico apaixonada. Uma jornalista que até hoje fica feliz de entrar ao vivo e dar um furo, mas eu gosto, assim, né? É o que vale na profissão. Convidadíssima para voltar aqui, a gente fazer uma mesa de debate, trazer outras pessoas e trazer novos temas. Legal. E que a sua estadia em Nova York seja longa. Quem sabe fique de vez. Obrigada, eu adorei. Me sinto mais confortável entrevistando do que sendo entrevistada. A gente pode inverter na próxima. Tá bom, combinado, hein? Fica combinado. Mas você vê que eu me empolgo, começo a falar meus filhos falam que eu falo muito, eu sei que eu falo muito mesmo. Mas acho que é tão gostoso, né? A gente poder... Quem gosta de trocar, gosta de informação, gosta de ouvir, gosta de história, acaba que vai embora. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente precisa ser bom ouvinte, né? A gente precisa... A sociedade, hoje em dia, como um todo, se a gente pode deixar um recado... Inclusive com os filhos, ouça os seus filhos, né? Escute seu filho. Que eu acho que hoje todo dia fica muito preocupado em falar sobre si, falar sobre as coisas. As pessoas comentam sem ler, né? As pessoas comentam sem ler, comentam sem escutar. Então, de novo, citando Rubem Alves, de quem eu sou muito fã, ele falava assim, sabe, Mariana, eu vejo muito curso de oratória e pouco curso de escutatória. Então, acho que a gente pode parar, silenciar e escutar o outro, que é muito bom. Muitíssimo obrigado pela sua visita e espero que a gente se reencontre em breve. Legal. E muito obrigado para você também que nos acompanhou até aqui. Os episódios do Wall Street Cast, eles são publicados no meu canal do YouTube, @BrunoCorano. Não deixe de seguir o canal, ativar o sininho e também me acompanhar nas outras redes sociais. Até a semana que vem. Obrigado.